Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver me ouvindo, que o Senhor te abençoe. Chegamos à 41ª temporada e agora com o livro de Tito. Você já deve ter visto aí nos stories ou na capa, onde você estiver assistindo. Vamos ler o livro de Tito. É um livro bem pequenininho. Eu escolhi Tito porque é uma continuação ali de Timóteo. É só você virar a página da sua Bíblia e vai chegar em Tito. São 3 capítulos. É bem pequititinho, mas é muito profundo. Enquanto Timóteo era um líder novinho, uma pessoa nova, Paulo sempre tinha que dar um empurrão para ele ter coragem. Seja forte, não desista. Tito era bravo. Tito era um homem bravo. Então Paulo selecionava ele para os piores lugares, onde tinha mais problema. Se eu não me engano, eu não li ainda, mas aqui eu acho que ele está em Creta. Então, como sempre, nós vamos ler a introdução aqui da Bíblia. Não dá para ver, né? Não dá. Eu estou de frente para a janela aqui para aproveitar a luz do dia. Nem precisei ali da hang light hoje. Eu vou ler a introdução e vou também falar o nome da música que a gente está ouvindo. Espero que esteja bom. Estou quase desistindo de música do fundo. Tá ficando ruim. Fundo musical Aclame ao Senhor. É um piano instrumental para orar. Eu estou ouvindo no YouTube Music. Música de fundo Aclame ao Senhor. Eu acho que combina bastante com o título. A minha Bíblia não dá para vocês verem, mas ela é toda rabiscada de rosa. Dá para ver um pouco, toda rabiscada. O capítulo 1 é bem pequenininho, tem 16 versículos. E eu, como estou numa outra posição, eu não coloquei aquele monte de parafernália aqui. Estou fazendo um teste com um microfonezinho de lapela. Ele está aqui. Fazer um teste para ver se o som fica bom. O que vocês acham? Me digam aí. Porque desse jeito é muito mais simples do que aquele monte de mesa, parafernália e tal. Então, estou fazendo um teste. Vamos ver. Vamos ver o que vocês acham. Vamos ler aqui a introdução. Tito, um não-judeu que havia se tornado cristão, foi um dos companheiros de trabalho e auxiliares do apóstolo Paulo no seu trabalho missionário, em Gálatas e em Coríntios. Paulo o havia deixado na ilha de Creta, a fim de que ele organizasse e dirigisse as igrejas dali. Na carta a Tito, o apóstolo trata dos deveres e da maneira de agir dos dirigentes da igreja. Ele fala também das responsabilidades do próprio Tito nas suas relações com vários grupos de pessoas das igrejas. O apóstolo recomenda que Tito use a sua autoridade para o bem do povo de Deus e que a sua maneira de agir seja tão correta e sirva de exemplo para todos. Diz que a vida cristã se torna possível por causa da bondade e do amor de Deus, o qual nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele dá orientações. Isso aqui é a introdução do livro todo. Agora nós vamos ler o capítulo 1 de Tito. Você sabia que existe o livro de Tito na Bíblia? Muita gente não conhece. Mas hoje nós vamos conhecer. Nós que estamos aqui no Toque de Clay, vamos conhecer essa preciosidade. É uma aula de administração, de organização, de uma pessoa brava. Tito é bravo. Vamos ver. Eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta. Eu fui escolhido e mandado para ajudar a tornar mais forte a fé de que o povo de Deus tem e para fazer com que eles conheçam a verdade ensinada na nossa religião, que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes da criação do mundo, e no tempo certo ele a revelou na sua mensagem. Essa mensagem foi entregue a mim, e eu anuncio por ordem de Deus, o nosso Salvador. E eu escrevo a você, Tito, o meu verdadeiro filho na fé. Esta fé que é só minha. Não, que essa fé que é sua e minha. Então vamos ler de novo esse versículo 4. Escreva a você, Tito, meu verdadeiro filho na fé. Esta fé que é sua e minha. Que a graça e a paz de Deus, o Pai, de Jesus Cristo, o nosso Salvador, esteja com vocês. Assim ele introduz a carta, né? Será que essa música está muito alta?
Eu sempre acho que tá alto. Me falem aí, gente, como é que tá? Qualquer coisa eu tiro a música. Versículo 5. Eu o deixei na ilha de Creta, para que você pusesse em ordem o que ainda estava faltando, para nomear em cada cidade presbíteros de igrejas, e lembre-se das minhas ordens. Aqui, pera um pouquinho. Quando ele fala assim, eu deixei na ilha de Creta para que você colocasse em ordem. Essa frasezinha aqui, colocasse em ordem, tem uma curiosidade muito legal. Antes da gente terminar aqui. Antigamente, quando falavam em ordem, queria dizer consertar um osso. Era uma palavra médica. É uma referência médica essa palavra em ordem. Ele está falando, coloque o osso no lugar. Faça com que o corpo volte a andar. Olha que legal isso. Estar em ordem, colocar as coisas em ordem, era isso. Era uma palavra médica naquela época. Então está falando, conserte o osso, conserte o corpo para que ele volte a andar. O corpo no sentido de corpo de Cristo, da igreja ali. Isso que Paulo está falando é bem mais profundo do que a gente lê batido aqui. Então quando a gente está lendo aqui, eu deixei você em Creta para que você pudesse em ordem o que ainda faltava fazer. Que você colocasse a igreja para andar, o corpo para funcionar, que você consertasse os ossos quebrados. Bonito isso, né? O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Ele deve ter somente uma esposa. Aqui também tem uma outra coisa muito legal, porque nós aprendemos e acostumamos com a ideia de que a poligamia, né, várias mulheres, igual Salomão teve 1000 mulheres, era uma coisa normal que Deus aceitava, mas isso é mentira. Isso não é verdade. Deus não queria que fosse assim. A corrupção, o pecado, a carne, a vontade de fazer a coisa errada é que fez isso. Não era ideia de Deus. No Velho Testamento nós vimos muito isso. Essa não era uma ideia de Deus. É uma coisa que foi acontecendo e eles foram aceitando, mas Deus nunca pensou nisso. Deus sempre pensou na honra, no respeito com as pessoas. Porque você imagina, por exemplo, Salomão com 1000 mulheres, 700 princesas, que ele era casado, e 300 concubinas. 700 mulheres ricas, moças ricas, e 300 mulheres pobres, que eram as concubinas. Todas. Ele ia ficar quantos anos para poder ter um filho com cada uma? Por dia, né? Seria uma máquina esse homem. Mas enfim, Deus não aceita isso. Deus não gosta disso. As pessoas usam isso para poder cometer adultérios, pecados e falta de respeito com o cônjuge, seja por lado masculino ou feminino. Mas aí aqui Paulo, já no Novo Testamento, depois que Jesus veio, depois que ele entendeu as coisas de Jesus, ele fala que o presbítero tem que ser homem, deve ter somente uma esposa. Tá trazendo o ensinamento de Jesus, da nova era, do novo tempo. Não do Velho Testamento, nós estamos no Novo Testamento, Tito fica no Novo Testamento. E ele explica que bem nítido, Paulo está falando que Jesus ensinou para ele. Tudo que ele aprendeu com Jesus, ele está ensinando os seus mentorados, né? A gente estudou ali Timóteo na outra temporada e agora estamos estudando Tito. É um outro tipo de homem, ele é um homem grande, bravo, formado, não é um menininho novinho igual Timóteo, que era maravilhoso também. Então Paulo fala com ele de uma forma diferente. Ele fala assim, que o presbítero, o dirigente da igreja, para você consertar esse osso, para você fazer esse corpo andar, para você melhorar a estrutura cristã de Creta, que era um lugar horrível, o marido, o presbítero, o líder da igreja tem que ter só uma mulher, só uma esposa. Os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou de desobedientes. Então ele tem que o presbítero dessa igreja ali, para fazer esse osso andar, para fazer esse corpo andar, para consertar esse osso quebrado, tinha que ter um homem íntegro, uma frente de igreja íntegra. Um marido de uma mulher só. Os filhos têm que ser cristãos, não podem ser maus, desobedientes, mal falados. É uma coisa difícil, né? Que os filhos de pastores e presbíteros sempre se lascam. Eles sempre são. Se você for filho de pastor, escreve aí, se não é isso. É triste. Mas nesse caso aqui, Paulo está explicando para Tito, você escolha entre eles aí os melhores para poder fazer esse osso consertar, para fazer esse corpo andar, né?
Eles não podem ter má fama e nem ser desobedientes. Pois aquele que tem a responsabilidade no trabalho de Deus, como bispo, deve ser um homem que não possa ser culpado de nada. Não deve ser orgulhoso, nem ter mau gênio. Não deve ser chegado ao vinho, não pode ser bêbado, ser uma pessoa mau caráter, uma pessoa chata, uma pessoa ignorante. Uma pessoa que tem um mau gênio, sabe aquela pessoa pesada, pessimista? E essa pessoa não pode ser o líder dessa igreja aqui, nem de nenhuma, na verdade. Ser orgulhoso, mau gênio, chegado ao vinho, ser violento e nem ganancioso. Essa palavra aqui é muito importante. Você vê que Paulo já falava com Tito lá da igreja, lá em Creta, falava. Se a pessoa for gananciosa, ela vai começar a roubar os dízimos e as ofertas e as coisas da igreja para o consumo próprio. Ela não pode ser uma pessoa gananciosa, ela tem que ser uma pessoa simples. E ele fala direitinho, passo a passo, é realmente uma mentoria. Deve estar disposto a hospedar as pessoas na sua casa e deve amar o bem. Tem que ser uma pessoa hospitaleira, que recolhe, que acolhe as pessoas, que ama as pessoas, né? Deve ser prudente, deve ser justo, deve ser dedicado ao trabalho. Dedicado. Cadê? Perdi. Deve ser disposto a hospedar as pessoas em casa, deve ser prudente, justo, dedicado ao trabalho de Deus e disciplinado. Deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Então, Paulo fez um relatório aqui para você escolher os líderes da igreja, para a gente consertar esse osso que está quebrado, para a gente pôr em ordem, que era uma palavra médica da época, para você consertar esse osso, para fazer o corpo andar, para fazer o corpo ficar bom, o corpo da igreja, a igreja ficar boa. Tem que ser marido de uma mulher só, os filhos têm que ser crentes, têm que ser cristãos, né? Tem que ser pessoas do bem. Ele não deve ser orgulhoso, não ter mau gênio, não ser bêbado, não ser violento, não ser ganancioso. Ele deve estar disposto a ser hospitaleiro, né, a hospedar as pessoas em casa. Ele deve amar o bem, deve ser prudente, justo, dedicado. Um trabalho árduo que ele deu para Tito. Você tem que escolher estas pessoas para liderar as igrejas aí em Creta. Assim ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que estão contra esse ensinamento. Porque como ele era uma pessoa totalmente íntegra, que tem todos esses requisitos, ele, mesmo sem querer, ele denuncia o problema do outro, né? Então ele fala aqui, assim ele poderá animar os outros e também mostrar o erro dos que estão contra esse ensinamento. A pessoa que tem 10 mulheres, a pessoa que os filhos são desobedientes, a pessoa que é gananciosa, que é bêbada e que quer dirigir uma igreja, quer cuidar de um povo, ela vai olhar para esse presbítero e vai falar, sem querer ele vai denunciar. Mas ele vai poder falar, você tem que ser marido de uma mulher só como eu sou, tem que ser o exemplo. Pois existem muitos, principalmente os que vieram do judaísmo, que são revoltados e enganam os outros com as suas tolices. É preciso fazer com que eles parem de falar, pois estão atrapalhando famílias inteiras por ensinarem o que não devem, com intenção vergonhosa de ganhar dinheiro, gananciosos. Eles estão ensinando coisas erradas, estão ensinando tolice para as pessoas com intenção genuína, com intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi justamente um deles, um profeta da ilha de Creta, quem disse: os cretenses só dizem mentiras, são como animais selvagens, são uns preguiçosos que só pensam em comida. Isso era um ditado popular em Creta. E Paulo está lembrando Tito que um próprio cretense, uma gente do povo, um cara do povo, um profeta local, está falando que todos os cretenses dizem mentiras, são como animais selvagens, são uns preguiçosos que só pensam em comida. Então, o povo lá era legal, assim. O povo era gente boa. Facinho, não podia mandar Timóteo para cá, né? Um mancebo, um jovem. Mas ele mandou Tito, porque Tito era bravo. Tito era bravo. Tito era macho com M maiúsculo. Você imagina, o próprio povo está falando que eles são mentirosos, preguiçosos, comelões. Foi justamente um deles, um profeta, que falou isso, né? E ele tinha razão quando ele disse isso. Portanto, você,
Tito, que tem que repreender duramente esses falsos mestres, para que sejam sadios na fé e parem de dar atenção a histórias inventadas por judeus e a ensinamentos humanos que não vêm de pessoas que rejeitam a verdade. Espera um pouquinho, deixa eu ler de novo. Portanto, você tem que repreender duramente esses falsos mestres para que sejam sadios na fé e parem de dar atenção a histórias inventadas por judeus e a ensinamentos humanos que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. Então, está falando, você tem que ensinar duramente esses presbíteros, essas pessoas que você está consertando o osso deles, você está consertando a igreja, consertando o corpo, né, da igreja ali. Você tem que, ensinamentos que vêm de pessoas que rejeitam a verdade, você tem que dar atenção brava, histórias inventadas, você tem que ser firme, pulso forte, para falar, né, as coisas certas. Tudo é puro para os que são puros. Esse versículo é muito famoso. Né? Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles são sujas. Olha que versículo profundo isso aqui, eu vou ler de novo. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. A mente deles é suja, então tudo que vem deles é sujo. E um coração puro, uma mente pura, tudo é puro. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Eles estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. A boca deles fala que eles são crentes, né, que eles são cristãos, que eles conhecem a Deus. Mas a atitude deles mostra que eles estão cheios de ódio, são rebeldes e são incapazes de fazer coisas boas. Essa foi a cidade que Paulo colocou Tito. Essa também pode ser a sua cidade, aonde você está. Dentro de você também, qual é o osso que está quebrado dentro de você? Qual é a situação que você tem que consertar? Qual é a situação que está te bloqueando? Que você você sente quebrada, doente. Você começa e depois você para, como se você tivesse com uma perna quebrada. Você vai e para. Né? Qual é essa situação? Coloque essa situação diante do Senhor. Peça a Deus para te iluminar, para te purificar, para te, como é a palavra, para te pôr em ordem. Para te pôr em ordem, para consertar esse osso quebrado, para que você venha caminhar, para que você venha executar as coisas que você quer executar na sua vida, para que você venha trazer a luz nos seus sonhos, fazer a atitude que você precisa para fazer as coisas que você quer. Um trabalho, um casamento, sei lá, seja o que for que você precisa, que o Senhor venha te trazer essa luz, venha te fortalecer, venha arrumar os seus ossos quebrados, venha te pôr em ordem, e que você venha lutar, mesmo em meio a cidades difíceis, a lugar difícil, você venha seguir esses exemplos, ser uma pessoa honesta, íntegra, tanto dentro quanto fora da sua casa, tanto dentro do seu coração quanto na sua aparência, você venha mostrar que você é uma pessoa do bem, e assim as coisas vão ser atraídas para você. Você vai consertar esse osso quebrado e você vai conseguir andar. Você tem que confiar. Tem que confiar, fazer o certo e acreditar que Deus está colocando em ordem o seu caminhar. Beijão no seu coração e até amanhã.